Olá, primeiro super. Aqui é o professor Johnny e eu tô aqui mais uma vez, só que agora para resolver a lista do professor Fred, lá de trigonometria. Fechou? Então, vamos lá. Questão número 1. Sejam k e θ números reais, tais que seno de θ e cosseno de θ são soluções da equação quadrática 2x² mais x mais k igual a zero. Ele quer saber o que é o k. Então vamos lá. A gente conhece equações quadráticas, não conhece? É um ax² mais bx mais c igual a zero. No lugar do nosso c, a gente tem um k. Significa, então, que a gente quer descobrir o c da equação. E a gente tem as raízes, né? Seno de θ e cosseno de θ. Se a gente conhece as raízes e quer descobrir o c ou o b, né? Se fosse um outro caso, a gente tem que fazer soma e produto. Pensa comigo. Se a gente tem as raízes, a gente tem a solução da soma e produto. Se a gente não tem o c, é o que a gente quer descobrir no produto, certo? Então vamos fazer. A nossa soma é menos b sobre a. Mas também é conhecido como x1 mais x2, né? A soma significa isso. A soma dos termos das raízes, né? E o nosso produto é o c sobre a. Ou seja, x1 vezes x2. Perceba que se eu conheço x1 e x2, como é meu caso, eu consigo descobrir, e conheço a, por exemplo, eu consigo descobrir o c. E se eu conheço o a, eu também consigo descobrir o b, por exemplo. Então é isso que a gente vai fazer. Vamos lá. A soma, então eu vou colocar aqui 2x² mais x mais k igual a zero. Nós temos que a soma disso, ou seja, seno de θ mais cosseno de θ, então a soma é menos b sobre a. B é 1, então menos 1, e o a é 2. Então a gente sabe que seno mais cosseno de θ é menos meio, tá? E o nosso produto, que é o seno de θ mais... vezes cosseno de θ, um produto, né? Então é vezes. Isso é c sobre a. O c é k e o a é 2. Então k sobre 2, beleza? Show! Mas e agora? Como a gente resolve isso? Bom, vamos olhar para essa equaçãozinha aqui agora. O que eu posso fazer é o seguinte. Elevar os dois lados ao quadrado. Então vou levar o lado de cá ao quadrado, o lado de cá ao quadrado. Vamos ter o seguinte. Seno de θ mais cosseno de θ ao quadrado. Nós temos o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual a menos 1 sobre 2 ao quadrado, também conhecido como 1 sobre 4, porque o quadrado vai em cima e o quadrado vai embaixo. Menos 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Beleza. A gente pode reorganizar essa galera aí da seguinte forma. Vou pegar esse daqui e juntar com esse daqui. Olha lá. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ mais 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ é igual a 1/4. Tudo bem? Mas olha só que bacana. Olha só que maneiro. Quanto é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado? Isso é 1. Sempre é 1. Né? 1. Beleza. Mais o 2 desceu. 2. Quanto é seno de θ vezes cosseno de θ? Tá aqui, ó. Já descobri. Que é o nosso querido k sobre 2. Isso é igual a 1/4. Aí facilitou, né? Nós temos uma equação que só tem o k. Significa que a gente consegue descobrir o k com essa equação. Como eu faço isso? Eu posso cortar esse 2 com esse 2. E vou passar
o 1 para lá. Tá positivo, passa negativo. Fazendo MMC, temos que K é igual a 1 sobre 4 menos 4 sobre 4. Também conhecido como menos 3 sobre 4. E esse é nosso resultado. Vamos lá para as opções. Menos 3 sobre 4 é racional? Não. Menos 3 sobre 4 é um racional não inteiro? Sim. Ele não é inteiro. Olha as outras opções. Inteiro positivo? Não. Inteiro negativo? Também não. Então, a nossa questão número 1, o resultado é B. Questão 2. Seja o número real tal o quê? Seno ao quadrado... Desculpa. Seno de x mais cosseno de x é igual a 0,2. Já vamos reescrever isso como... seno de x mais cosseno de x é igual a 1/5, né? É 2 sobre 10, divide em cima e embaixo por 2, dá 1/5. Ele quer saber quanto é módulo, isso é importante, né? Então vai ser positivo esse resultado. De seno de x menos cosseno de x. Beleza? Vamos fazer o seguinte. A gente tem que saber quais relações existem de seno e cosseno. A mais clássica, claro, é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Passando o cosseno para lá, temos que seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Essa é a nossa primeira equação. Nossa segunda equação. Em preto. Partindo dessa daqui, ó, temos o seguinte, que seno de x mais cosseno de x é igual a 1 sobre 5. Tá? Passando o cosseno para lá, temos que seno de x é igual a 1 sobre 5 vezes cosseno de x. Desculpa, menos cosseno de x. Só que, aqui está ao quadrado, né? Para conseguir igualar isso a isso, eu preciso colocar os dois ao quadrado. Então, eu levo aqui ao quadrado e elevo aqui ao quadrado. Então, temos que seno ao quadrado de x é igual a o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aqui é menos, né? Me perdoem. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Beleza? E essa é nossa segunda equação. Bom, tem o seno ao quadrado aqui, tem o seno ao quadrado aqui. Então, eu posso 1 e 2. Eu posso igualar essas coisas aí, maravilhosas, né? Então, temos que 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 25 menos 2/5 de cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Beleza? Vamos levar todo mundo para um lado só. Então, o 1 está positivo, passa negativo. E o menos cosseno está positivo. Negativo passa positivo. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 0, né? 0 é igual. Menos 1, acabei de passar ele. Mais 1 sobre 25. Menos 2/5 de cosseno de x. Mais cosseno ao quadrado de x, porque eu passei ele positivo, mais o nosso cosseno ao quadrado de x. Beleza. MMC entre 1 e 25 é 25, então temos que o menos 1 sobre 1 seria menos 25 sobre 25. Menos 25 mais 1 dá menos 24 sobre 25. Menos 2/5 de cosseno de x mais 2 cosseno ao quadrado de x. Tudo bem? Beleza. Vamos resolver essa equação, então. Para fazer isso, eu vou multiplicar
em cima e embaixo por 25. Né? Pra gente tirar essas frações daqui. Então, já vamos também colocando na ordem que a gente conhece melhor, né? Então, 2 vezes 25 dá 50. Dá 50 cosseno ao quadrado de x menos, aqui vezes 25, né? Vai cortar embaixo, então vai ficar 10 cosseno de x menos 24. Isso é igual a 0. Posso dividir tudo por 2, né? Então temos o seguinte: 25 cosseno ao quadrado de x menos 5 cosseno de x menos 12 é igual a 0. Show de bola! Vamos lá! O que a gente faz agora? O nosso querido delta. Então, b ao quadrado, que é 25, menos 4 vezes a vezes c. Como é negativo, aqui vira positivo. O nosso delta é igual a, fazendo as devidas contas, 1.225. Belezinha? Então, nosso x será menos b, então menos 5 é mais 5, mais ou menos raiz de 1.225 é 35, sobre 2 vezes 25, que é 50. Então, nosso x1 é 5 mais 35, 40. 40 sobre 50, corta os zeros, 4 sobre 5. E nosso x2 será 5 menos 35 dá menos 30. Menos 30 sobre 50, corta os zeros, menos 3 sobre 5. Show de bola! E ele quer um menos o outro. Módulo de 4 sobre 5. Menos 3, então é mais 3 quintas. Isso dá 7 sobre 5. E essa é a nossa resposta. D. 3. Considerando os valores de θ, para quais a expressão seno de θ sobre cossecante de θ mais cosseno de θ sobre secante de θ é definida, é correto afirmar que ela é sempre igual a. Então vamos lá. A gente sabe, então que seno de θ sobre cossecante de θ é 1 sobre seno de θ, né? Cossecante é 1 sobre seno. Mais cosseno de θ é secante. Secante é 1 sobre cosseno. Bom, para resolver isso, a gente inverte a fração para multiplicar. Então, seno de θ vezes era 1 sobre seno, a gente inverte, vai ficar seno de θ. Sobre 1, né? Não vou colocar ele aí. Mais cosseno de θ vezes cosseno de θ. Sobre 1, né? Não vou colocar porque é 1. Isso daqui é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Também conhecido como 1. Resposta A. Questão número 4. Simplificando a expressão 2 menos 2 cosseno de x menos seno ao quadrado de x sobre 1 menos cosseno de x, ele quer saber quanto dá isso, né? Bom, para conseguir simplificar isso, a gente tem que transformar esse seno de x, seno ao quadrado de x, em cosseno. E a gente sabe fazer isso. A gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa lista é para você fixar isso. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o seno ao quadrado de x. Tá? Então, vou reescrever aquela expressão colocando no lugar do seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vai ter o seguinte. 2 menos 2 cosseno de x menos 1 menos cosseno ao quadrado de x.
Tudo isso sobre 1 menos cosseno de x. Tudo bem? 2 menos 2 cosseno de x. Jogo de final. Menos 1, menos com menos dá mais. Mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre 1 menos cosseno de x. Vamos continuar aqui em cima. Então vamos lá. 2 menos 1 é 1. Menos 2 cosseno de x. Mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre 1 menos cosseno de x. Perceba que aqui em cima nós temos um quadrado perfeito. Ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Significa que a gente pode reescrever isso aqui em cima como 1 menos cosseno de x ao quadrado. É um quadrado perfeito sobre 1 menos cosseno de x. Posso cortar aqui com um quadrado, e isso sobra 1 menos cosseno de x, que é D. Questão 5. Sabendo que cosseno de alfa é 3 sobre 5 e alfa está entre 0 e 90, pode afirmar que a tangente de alfa vale. A gente sabe, né, que tangente de alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. A gente conhece cosseno de alfa, agora falta a gente conhecer o seno de alfa em relação ao cosseno. Para isso, nós temos a seguinte expressão, que vocês já estão cansados de saber, que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Bom, seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Só que eu não quero o seno ao quadrado, eu quero o seno. Bom, para isso, eu tiro a raiz dos dois lados, né? Então vai ficar seno de alfa é igual a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Tranquilaço? Bom, então vamos lá. A gente tem o cosseno, tá aqui em cima, né? A gente tem o seno, tá aqui embaixo. Então a gente sabe que tangente de alfa é igual a seno, que é raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, sobre cosseno de alfa, né? Vamos continuar aqui em cima. A gente sabe quanto é cosseno de alfa, então é só substituir. Então, tangente de alfa é igual a 1 menos 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25, sobre 3 sobre 5. Tangente de alfa é igual a MMC entre 1 e 25 é 25, então 1 fica 25 sobre 25. 25 menos 9 é 16 sobre 25. Isso sobre 3 sobre 5, claro. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. Sobre 3 sobre 5. Posso cortar aqui e aqui. E aí sobra nosso resultado, que é 4 sobre 3. Então, nosso tangente de alfa é 4 sobre 3. Tá? Aqui eu vou fazer um paralelo a uma outra matéria. Eu acho legal fazer isso porque, para vocês perceberem, que dá para resolver uma questão de mais de uma forma, tá? Eu resolvi dessa forma porque é a matéria que foi dada para vocês, que é trigonometria. Mas é possível resolver isso da seguinte forma. Pensa no seguinte. Pensa no triângulo, retângulo. Tá lá, maravilhoso, né? Beleza. E aqui nós temos o ângulo alfa. Tudo bem? Bom, o cosseno de alfa, que também é conhecido como cateto oposto sobre hipotenusa, então, o cosseno de alfa, né? Que é nosso cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto adjacente, desculpa, sobre hipotenusa.
é 3 sobre 5. Significa que a hipotenusa é 5 e o cateto adjacente é 3. Bom, pelo triângulo pitagórico 3, 4, 5, a gente descobre que o cateto oposto é 4. A gente sabe também que tangente de alfa é coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Bom, cateto oposto é 4, cateto adjacente é 3. E esse é nosso resultado. Tudo bem? Então, é legal fazer isso para vocês perceberem que existe mais de uma forma de você resolver uma questão como essa, né? Objetiva e tudo mais. Mas a primeira forma aqui tem a ver com as relações trigonométricas e tudo mais, por isso que eu fiz com ela. Questão número 6. Seja x um número real pertencente a um intervalo entre 0 e π sobre 2, né? Entre 0 e 90. Se secante de x é 3 sobre 2, então tangente de x é... Bom, vamos reescrever isso já como... A secante a gente sabe que é 1 sobre cosseno, né? Cosseno de x, 3 sobre 2. Então a gente sabe que cosseno de x é 2 sobre 3, né? Só invertir. Tudo bem? E ele quer saber quanto é tangente de x, que é seno de x sobre cosseno de x. A gente já conhece cosseno de x, significa então que a gente tem que achar alguma relação entre seno e cosseno para a gente substituir esse seno. E a gente conhece essa relação. Espero que vocês já estejam adaptados a ela, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tudo bem? A gente sabe então que cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Vamos descobrir então o seno, né? A gente sabe que cosseno é 2/3, então 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Tudo bem? Bom, vamos continuar aqui em cima. Vou passar 1 para lá. Tá somando, passa subtraindo. Isso é igual a menos seno ao quadrado de x. Bom, MMC entre 1 e 9 é 9, né? Então aqui vai ficar 9 sobre 9. 4 menos 9 é menos 5 sobre 9. Igual a menos seno ao quadrado de x. A gente pode multiplicar tudo por menos 1, né? Aqui vai ficar mais, aqui vai ficar mais. E agora vamos tirar a raiz. Raiz de 5 é raiz de 5, raiz de 9 é 3. E aqui raiz de seno ao quadrado é seno de x. Tranquilidade? Bom, agora a gente sabe quanto é o seno. Quanto é o cosseno, a gente pode voltar para essa equação aqui, a nossa equação 1. Então, a gente sabe quanto é seno, né? Quanto é o seno, que é raiz de 5 sobre 3. E a gente sabe quanto é o nosso cosseno, que é o 2 sobre 3. Isso, claro, é a nossa tangente de x, que é o que a gente quer descobrir. O denominador é o mesmo, eu posso cortar. E aí descobrimos que tangente de x é igual a raiz de 5 sobre 2. D. 7. O triângulo ABC da figura abaixo é retângulo. Então ele é um retângulo. As medidas de AB e BC são x mais 8 e 3x, respectivamente. Então, o AB é x mais 8 e o BC é 3x. Se seno de θ menos 3 cosseno de θ é igual a 0, então ele quer saber a área do triângulo. Bom, a área do triângulo é dado por base vezes altura dividido por 2. Beleza? Então, vamos guardar essa equação aqui, porque agora a gente precisa descobrir o x. Descobrindo o x, a gente substitui aqui nessa equação e a gente sabe quanto é a área. Como a gente vai descobrir o x? Bom, vamos lá. A gente tem que partir da única
referência que nós temos, que é essa, né? Única equação que nós temos. Então, seno de θ menos 3 cosseno de θ é igual a 0. Seno de θ é igual a 3 cosseno de θ. Tudo bem? Estava subtraindo, passei somando. Aqui ficou legal, né? Porque eu posso passar o cosseno de volta. E se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Isso é igual a 3. Então eu sei que seno sobre cosseno é igual a 3. E o que é seno sobre cosseno? É tangente de alfa. De alfa não, desculpa. De θ. Tudo bem? Então beleza. Então a gente sabe que a tangente de θ é igual a 3. E quanto é a tangente de θ? Bom, tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto é x mais 8. E o cateto adjacente é 3x. Eu sei que isso é igual a 3. Tudo bem? Resolvendo essa equação, então 3 passa para lá multiplicando. X mais 8 é igual a 9x. O x está somando, passa subtraindo, então 8 é igual a 8x, né? 9 menos 1. E o nosso x é igual a 1. Tudo bem? Voltando então lá na nossa área do triângulo. Onde é x, eu coloco 1. Então 3 vezes 1 vezes 1 mais 8 sobre 2. 3 vezes 1 é 3. Vezes 1 mais 8 é 9, dividido por 2. Isso é igual. 3 vezes 9 é 27, dividido por 2. Isso é 13,5. Que, olhando para as alternativas, está entre 13 e 14. Então a resposta é B. Questão 8, para finalizar com a mais legal da lista. É o seguinte. Ele dá uma expressão zona lá e ele quer saber quanto isso vale. Bom, olha só que legal. Para conseguir resolver essa expressão zona, a gente precisa lembrar da tabelinha. Vocês lembram da tabelinha? Que é o seno, cosseno, aqui é o 30, aqui é o 45 e aqui é o 60, né? Que é o famoso 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo sobre 2, e tira a raiz da galera, né? Tira a raiz da galera. Beleza. Olha que maneiro. O seno de 30, ele é igual ao cosseno de 60. 30 mais 60 é 90, né? Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 90. Cosseno de 60, desculpa. O cosseno de 30, ele é igual ao seno de 60. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. O seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Olha que maneiro, então. O seno de um ângulo é igual ao cosseno de seu complementar. Tá? Isso é uma regra. Então, o seno de 30, o complementar de 30 é 60. Então, o seno de 30 é igual ao cosseno de 30. Seno de 45 é igual ao cosseno de 45. 45 mais 45 é 90. 60 mais 30 é 90, né? Isso que é complementar. Complementar é quando dois ângulos dão 90 graus. Significa, então, que eu posso reescrever aquela expressão da seguinte forma. Olha aqui. Eu sei que seno ao quadrado de 10 é igual a cosseno ao quadrado de 80. Olha lá, complementar, né? Ah, mas Johnny, você me disse que seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Mas está ao quadrado aqui. Mas você percebe que se eu partir desse pressuposto aqui, que a gente já provou, e falar, vou levar os dois lados ao quadrado, elevei, isso aí ainda funciona? Significa então que sim, seno ao quadrado de 10 é igual ao cosseno ao quadrado de 80. O seno ao quadrado de 20 é igual ao cosseno ao quadrado de 70. O seno ao quadrado de 30 é igual ao cosseno ao quadrado de 60.
o seno ao quadrado de 40 é igual ao cosseno ao quadrado de 50. O seno ao quadrado de 50 é igual ao cosseno ao quadrado de 40, desculpa, né? Tem que dar 90. O seno ao quadrado de 60 é igual ao cosseno ao quadrado de 30. O seno ao quadrado de 70 é igual ao cosseno ao quadrado de 20. E o seno ao quadrado de 80 é igual ao cosseno ao quadrado de 10. Então vamos lá. Eu estou somando toda essa galera da esquerda. Seria a mesma coisa eu fazer somando toda a galera da direita. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar quem bem me entender. Como assim? Por exemplo, seno ao quadrado de 10. Se eu somar isso com seno ao quadrado de 80, eu não vou conseguir resolver isso. Mas se eu somar seno ao quadrado de 10 com cosseno ao quadrado de 10, ao invés de seno ao quadrado de 80, eu consigo resolver isso. Por quê? Seno ao quadrado de 10 mais cosseno ao quadrado de 10 é 1, não é? É 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu fizer mais seno ao quadrado de 20, ao invés de escolher o seno ao quadrado de 70, eu escolher o cosseno ao quadrado de 20, eu sei que seno ao quadrado de 20 mais cosseno ao quadrado de 20 também é 1. Mais seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30, mais 1. E para finalizar, seno ao quadrado de 40 mais cosseno ao quadrado de 40, isso é igual a 1. Então, ao invés de fazer a soma só com todo mundo da esquerda, eu usei os 4 da esquerda e 4 da direita. E isso deu sempre 1. Então, 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. D mais uma vez. E é isso. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E até a próxima.